na tentativa de gravar uma mensagem para o episódio A Grande Família Parte 2, eu gravei vários áudios, escrevi vários textos, pensei em 1000 palavras que pudessem expressar meu amor, meu carinho e minha gratidão pelo pelotão coreográfico, mas eu acho que a única coisa que vem assim forte na minha cabeça é que a grande família da Guerreiros do Sol é o pelotão coreográfico, e a ele eu dedico esse episódio. Comecei lá no Madre Diamantina. Logo quando eu comecei, era com o Sandro, que era o instrutor. E eu lembro que logo no começo era de poucas pessoas que ele indicava, ele selecionava para participar do grupo, porque nem era todas. E aí eu lembro que uma vez, para ir para o Cifancan, eu, Geisiane e Nilza, toda empolgada achando que ia participar do grupo, só que ele já tinha escolhido as pessoas, porque já sabia fazer a coreografia. E aí quando a gente chegou lá no meio do caminho, a gente foi com aqueles bastão na mão. Ai meu Deus, por que a gente vai com os bastão? Se a gente nem vai participar, só foi mesmo para ver as meninas que já estavam certas, selecionadas para ir, mas era uma empolgação muito grande, eu gostava muito. E foi lá quando eu comecei, né? E depois de lá, passou para aqui, para Cajadão. Eu continuei um tempo, só que depois eu parei porque eu comecei a trabalhar, casei. Hoje tenho 2 filhas, mas foi uma história maravilhosa, né? Que eu sinto muita saudade, muita falta, assim. Eu lembro dos momentos maravilhosos quando a gente viajava. E é isso, gente. Dos meus maiores prêmios na fanfarra é a minha família, que eu adquiri também na banda. Meu esposo, e tenho 2 filhos, através da nossa família Guerreiros. Hoje nós temos uma família e que... Puxadinho. É uma extensão da família Guerreiros. Nós temos uma família e nós somos muito felizes pela participação que nós temos na história da Guerreiros do Sol. Me fala uma coisa, da sua família tem uma galera que veio. Tem. Me fala nomes, quem veio primeiro e a sequência. Veio eu, depois veio tal. Eu não sei se eu vou falar exatamente. Sim, mas eu, Eliene, Jailma, Edilene, Claudiene, Sandra. Eu não sei se eu falei na sequência certa, mas eu acho que foram só essas pessoas da minha família que participaram. Aí uma entrava e aí uma gostava, achava legal, falava para outra, tá acontecendo isso ou aquilo, e aí um convite de uma de outra, e acabou que a família meio que metade dela fez parte da história da Guerreiros. Eu entrei na fanfarra com 15 anos, eu lembro perfeitamente assim. Quando tinha 13, 14, eu passava e saía, passava pela rua, né, pelas ruas assim, às vezes, e a gente corria para olhar e eu tinha vontade de entrar. Mas aí minha mãe também é aquela questão da idade e tal, precisa viajar, e aí não deixou. Quando eu fiz 15 anos, eu pedi para ela e pro meu pai se eu poderia entrar na fanfarra. Aí ele disse, tá bom, pode ir. Na época minha avó estava doente, estava morando com a gente aí. E aí pouco tempo depois ela viajou e faleceu. E aí aí eu vim pro ensaio, que era lá no Madre, ainda era no Madre. Aí ela também depois entrou, aí entrou Júlia. Teve uma época que quando a gente ia pro ensaio, tinha umas meninas que não gostavam da gente, no meio do caminho, elas faziam Léo, olha, era coisa terrível.
Aí ela jogava pedra na gente, descarregava a gente. Minha mãe chegou aí na casa dessas meninas para conversar com as minha mãe. Tomou paixão pela banda também, pela fanfarra. E ela não queria que a gente saísse, que a gente desistisse. Mas a gente ficou meio com medo. Mas ela foi lá, conversou com a mãe das meninas. E aí pediu para parar com isso. E aí eu continuei no ensaio. Continuei. Aí eu lembro que entrei no cívico. Só que eu tinha, os olhos brilhavam pelo coreográfico, né? A gente ficava no cívico, mas o olhinho brilhando no coreográfico. E aí, depois de um tempo, entrei no coreográfico. E eu lembro que a minha primeira apresentação coreográfica foi em Botirama. Gente, mas eu suava, eu tinha um medo de errar, tão grande. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz aquela coreografia assim, ó. Que eu falei, meu Deus, eu não errei. Fiquei tão feliz, tão contente. Foi a minha primeira apresentação coreográfica. E aí, depois de um tempo, fui ensaiando, continuei na fanfarra, conheci Peterson. Fiquei com ele em uma viagem. E aí a gente continuou o namoro, terminamos, depois voltamos. E hoje ele é meu marido, né, meu esposo. Tô com ele já há 23 anos. Temos 2 filhos, um de 17, um de 8. E depois, mas antes disso, quem entrou depois de mim, meus irmãos, foi Henrique, entrou quase junto comigo, meu irmão. E aí depois veio Melinda e Vanessa. E por último, Bruna, que ficou, até saiu agora por último, né? Cada um teve a sua fase. E assim, o tempo que eu fiquei na fanfarra foi muito bom. Muito, muito, muito bom. As lembranças que eu tenho, assim, das viagens, dos ensaios, de ir na casa de Dona Mandideco, Dona Lisete, para ensaiar, para fazer acessórios, aqueles pompons, de encher aquelas rápidas, aquele negócio, os pedágios. Era, nossa, gente, que eu não sei se hoje A gente ia pro pedágio, sabe? A gente ia pro pedágio numa alegria, né? Numa alegria, né? A gente ficava no sol quente. Mas a gente ia com tanto prazer, com tanto gosto, que a gente queria ver nossas coisas bem bonitas, bem lindas. Artista, né? Quando a gente se apresentava. Ai, a gritaria nas arquibancadas. As apresentações. E me senti um artista. Mas é verdade. Todas bem penteadas. A gente se sentia muito especial. A maquiagem, o cabelo, Os acessórios. os acessórios, era tudo muito mágico, assim, que quando a gente vem lembrando das apresentações, daquela agonia no ônibus, se arrumando e descendo, de coração acelerado, assim. Eu aprendi a rezar o credo na Guerreiros, porque Leandro fazia de rezar o credo dentro do ônibus. Quando a viagem... que rezava Tuquinha lutou tanto para entrar no coreográfico, a bichinha. Escola, o salto de Ayala ficou na pista. Em Goiânia, que foi aquela folia, gente, naqueles voltando naquele cima, naqueles colchões. Foi uma viagem maravilhosa. Pra Goiânia. Acho que foi a minha última viagem. Foi a última. Os melhores momentos da minha adolescência foi aqui, de fato. Não me lembro de outro lugar que eu tenha sido mais feliz na adolescência do que ficar aqui até 10 horas da noite ensaiando, ir para casa das meninas costurar as nossas vestimentas, essas coisas todas. A algazarra do dia do embarque para o concurso, que era entre sair da casa de Ayala, da casa de Carla, ir lá de casa e tomar suco e come, não sei o que, a confusão. E o ônibus, né, o percurso até o lugar era maravilhoso. Eu realmente não consigo me lembrar de outro momento mais feliz na minha vida. Aí fomos crescendo, né? Viramos mulheres aqui dentro, né? E aí eu encontrei uma pessoa que hoje em dia é o meu esposo, né? A gente começou a namorar aqui e daí terminamos esse período de estar aqui na banda e seguimos a vida. E hoje eu tenho 22 anos casada com ele e uma filha de 15 anos. E essa é basicamente a minha história aqui dentro, que eu guardo com muito carinho dentro do meu coração. Minha família toda já participava. E eu acompanhava assistindo, né? Vendo os ensaios, achava muito bonito, o 7 de setembro, a emoção de ver, né, a banda tão organizada, vindo na avenida, toda a cidade, na verdade, parava para ver.
e era uma coisa que chamava muita atenção. Todas as bandas chamavam atenção, mas não quanto a Guerreiros do Sol. E eu tinha uma amiga bem animada, até hoje, e aí ela ficava enlouquecida, toda vez a gente corria para as cordinhas para poder ver, e ela, vamos ver, apertado, todo mundo queria entrar para ver, e ela falou, vou entrar, vamos entrar. Falei, não, que eu não me vejo, não vou entrar. E eu, por mais espontânea que eu venha a ser, mas eu tinha eu me retraía para poder fazer parte de uma coisa chamada grupo, né? Então, nessa questão, aí eu falei assim, eu vou com você. Eu entro, coloco vocês em turma, porque eu já conheço uma boa parte, conheço o Leandro, porque minhas primas já fazem parte, tem Isa, todo mundo, né? A gente, como irmandade mesmo, você fica lá à vontade e eu saio. Mas que sair que nada, que eu já entrei. Me conhecer. Já várias pessoas, gostei, fui direto pro coreográfico. Consequentemente, me chamavam muito para a linha de frente, minha dupla, né, parceira, Zana. A gente fazia muita parceria nas coreografias, né, tudo muito com excelência, até porque nós éramos muito cobradas pelo nosso professor Leandro. Isso, era um cadeirada. Então, tinha muita diversão naquele momento, mas tinha muita emoção e entrega. Porque mesmo antes de conhecermos muitas coisas que hoje vêm ao nosso conhecimento, naquele tempo, a gente dentro de nós tinha uma essência de fazer tudo debaixo da graça, né? Porque, querendo ou não, a gente chamava pessoas para estar nos abençoando, fazer aquele momento no estádio de oração, que temíamos muito no ônibus, seres humanos, né? Queremos ganhar, é uma competição, mas pedindo proteção a Deus em tudo que a gente fazia. E nisso ele trazia sobre nós muita emoção. Tinha a própria Thaís, que sempre louvava, né, um hino, uma canção pra gente no estádio, tarde da noite. Já descemos muito nessas ruas aí fora. Era muito super tranquilo, mesmo temerosas, mas dava para ir para casa tarde. Saíamos da casa de Isa, a famosa casa que a gente batia cartão, furando o dedo com lantejola, confeccionando nossos colãs, né? Dando aquele velho detalhe, onde éramos também cobradas para estar cada vez mais brilhando como o nome Guerreiros do Sol, porque para fazer parte de uma linha de frente tinha que ter brilho, né? Então, estávamos aqui para isso, para brilhar e fazer toda a diferença naquilo que a gente que foi proposto para nós, que era dançar. Dançar realmente é uma expressão do corpo corporal, onde a alma fala, e a gente fazer isso com muito louvor. Graças a Deus a gente tinha essa entrega, né? E fazer isso hoje cada uma tem uma vida, mas adquirimos de lá muitas amizades que podemos, disciplinas, nós estamos levando para a vida, que em vários momentos nos encontramos, fazemos sempre os nossos encontros com o Leandro, porque ele é aquela coisa, nosso carinho, né? Nós temos muito xodó por ele, muito carinho por ele. Ele sempre vai ser o nosso professor. Estou desde a fundação, quando se separou de outra fanfarra que era o grupo. Mas no início, eu só acompanhava Michel Guto, eu não era da banda de fato. Eu gostava de vir, participar dos ensaios, acompanhar. Até que Michel me chamou para ser parceira dele, que quando eu comecei como mó parceira de Michel. Não sei se vocês lembram. Sim. Só que aí depois ainda fui a alguns concursos com ele, mas depois eu me apaixonei pela percussão. E basicamente o surdo, assim, eu queria surdo, eu achava o surdo, eu via a Alessandra tocando surdo, eu achava... Mas aí quando eu consegui entrar na percussão, que também era difícil, né? Era um processo, era igual você aí com o seu grupo, era um processo, pra você conseguir entrar e conseguir burlar, não era assim não. Mas quando eu consegui entrar foi o final do surdo. Foi quando aboliram o surdo, só tinha o timbal, né? Eu ainda cheguei a tocar umas boas apresentações com o surdo, mas depois aí eu fui lá, juntou eu, Vana e Fabiana, compramos nossos timbalos, aí é o jeito de eu segurar a minha vaga, né? Para comprar o timbal eu compro. E aí eu passei para percussão, fiquei anos, vários títulos da Guerreiros, foi na percussão. Engravidei do meu filho mais velho aqui na banda, inclusive toquei até os 7 para 8 meses de gestação, né? Vocês devem lembrar, todo mundo me viu grávida aqui de julho, ele nasceu aqui na banda, pode-se dizer. E quando eu voltei da minha licença maternidade, eu ainda cheguei a ensaiar, mas aí eu olhava vocês, eu ficava ensaiando, olhando vocês, foi aquilo que eu quero pra mim, eu preciso emagrecer, né? Eu preciso fazer uns exercícios. E aí eu mudei, me apaixonei pelo coreográfico, conversei com o Leandro.
Pô, se Vanilza tá lá e pode, eu posso também. Por que não? Por que não? E aí eu fui pro coreográfico e fui. Somos 3, né? 3 irmãos que éramos na banda. Eu fui a última a entrar, pode-se dizer assim, mas fui a última a sair. E porque a gente vem à tona, né? Tudo que a gente passou aqui, que eram momentos bons. A gente tinha, eu, por exemplo, mesmo, que eu falo, Michel tá fazendo agora o site da banda, e aí ele já tá começando a pedir algumas pessoas frases para colocar. E aí eu fiz uma frasezinha minha no texto e eu citei, porque eu confesso que no início da minha adolescência eu era uma rebeldezinha dentro de casa. E a banda me trouxe um pouco para esse eixo. Eu comecei a ficar mais família, porque eu ficava com meus irmãos. Apesar do que as outras pessoas achavam, quem olhava de fora, aqui dentro dava muita disciplina pra gente. Exatamente, entendeu? Então eu comecei a acompanhar os meus irmãos, eu estava sempre com os meus irmãos. Antes disso, não, eu só queria sair com as amigas, eu era rebelde de fato em casa, entendeu? E a banda me trouxe um pouco para esse eixo de família, de amizades, né? De estar ali todo dia, aquela responsabilidade. Eu ficava no trabalho esperando da hora para vir para o ensaio, entendeu? Aquela loucura, e véspera de ensaio aqui, a gente até altas horas da noite. E é muito bom. Então a minha história na Guerreiros foi essa aí. A minha história não é tão diferente, né? Seria impossível não ser diferente de vocês, mas é muito parecida com a de Júlia e com a de Tiziane. Né? Eu entrei na banda, eu acho que em 97, no Madre também. Era o meu sonho, eu tinha muita vontade de ir, minha avó não deixava muito. Né? As mães de vocês também tinham esse receio, né? Porque eu acho que nossas mães tinham a ideia de que fanfarra, né? Era coisa de gente que não tinha o que fazer, que não prestava. Eu acho que eles tinham essa ideia, né? Então foi um pouco difícil conseguir ir. E aí, como Kate e Sandra eram, na época, bem antes de mim, porque Kate, né, tem uma história também na banda. Então minha avó acho que ganhou assim, um pouco mais de confiança em deixar, né? E aí eu comecei a ir para os ensaios, mas meu sonho mesmo, assim, o brilho mesmo era para o coreográfico. Mas fui, né? Aí adentrei no cívico. Acho que era até Jutemar, que era na época de Jutemar. Mas para mim ali já bastava, né? Só em ter entrado, sem ter minha avó ter permitido eu ir, já estava feliz. E essa trajetória, né, foi dando seguimento. Quando veio para o estádio, eu morava na UBS já. E mesmo assim eu ia para o Madre. Quando veio para aqui ainda ficou muito melhor, muito mais próximo. E aí consegui, né? Consegui a façanha, o sonho de entrar no coreográfico. E foi um sonho realizado. E a gente tem muitas histórias mesmo para contar. Acho que se a gente fosse contar aqui, a gente não teria tempo. A gente perderia, esqueceria até de alguns fatos. E nessa caminhada toda, né? Eu também conheci o meu esposo, né? Que já estava na Guerreiros há muito tempo, muito antes de mim. E hoje estamos, né, casados também há 24 anos. Temos 2 filhos também, né, um de 22 e um de 18. E assim, eu me sinto realizada, né, em muitas áreas da minha vida, mas a minha permanência na Guerreiro do Sol foi incrível. Assim, a minha infância foi marcada por isso, né? Como a Zana falou aqui, eu acho que eu me senti muito mais disciplinada, né? Talvez a ideia da minha avó seria que eu perderia até o controle sobre a minha vida ali, né? Porque como ela tinha aquela ideia formada, na verdade foi totalmente diferente. Foi uma disciplina, a gente tinha aqui, tinha uma rotina. Tinha uns horários. Exatamente. Comprometimento, né? E a gente lutava pelo aquilo que a gente queria, nossos ideais ali. A gente se esforçava, de fato, para ter aquela roupa, aquele sapato, como a gente já foi citado, ir num pedágio, porque a gente não tinha condições financeiras, né? De fato, nossas famílias, a maioria delas não tinha. Mas a gente lutava mesmo para conquistar as coisas e foi momentos inesquecíveis. No 7 de setembro, ou em qualquer outra apresentação, é impossível você não ouvir e não dizer a Guerreiros, porque faz parte do seu ser, faz parte, né, da sua história, e marcou. Como outras pessoas de fora que não foram participantes, né, da história da Guerreiros, mas nós que vivemos isso aqui, é muito marcante, e a gente vai levar, eu creio que todos nós vamos levar para a nossa vida. Um momento para mim, Isa, que eu nunca esqueci. Eu não sei se vocês estavam lá no dia, mas eu acho que Léo estava, que a gente estava na sua casa, acho que não sei se a gente estava
bordando o colan, que Bel estava viajando. Isso. E aí foi uma surpresa que Bel ia fazer para você chegar. Nós sabíamos que ele ia chegar, mas você não sabia. E aí quando ele chegou, né, a gente estava todo mundo na casa de Isa, foi uma festa, foi uma alegria. E tinha logo um concurso, não me lembro, acho que era um concurso que ia ter, né, e aí todo mundo, ficou todo mundo naquela alegria, porque Bel chegou, né, eu acho que me filha ali. Outra história também foi o nascimento de Adrian, que a gente estava lá com você. Você teve ele prematuro, não foi? Isso, prematuro. E foi ele aquela... ainda veio, né, nesse tempo, ele com 2, 3 anos, acho que até 4 anos eu ainda trazia ele para a banda. Mas não deu para, né, dar continuidade e permanecer de fato nas atividades da banda. E depois eu tive Vilane, então aí não tinha, né, não via mesmo condições mais de estar participando ativamente da banda. Mas sempre acompanhando. Que se encerrou ali também. Foi. Sim. Foi se encerrando. Isso. Já foi uma nova vida mesmo, casamos, filhos, trabalho, foi dando pra dar continuidade. Não dava mais pra gente. E a gente ficou assim na mesma idade. Histórias bem parecidas, né? Bem parecidas. É muito importante a gente, né, trazer vivo, né, isso dentro de nós. Sim. Isso é muito importante, porque que pena que nossos filhos não terão essa mesma experiência. Não tem, exatamente. Não terão essa experiência que nós tivemos. Mas a gente tem internalizar sempre isso, que a gente passou os momentos mais, como você disse, mais felizes da nossa adolescência. E uma coisa boa que aconteceu foi quando, acho que foi ideia de Léo, e a gente foi pra mata fazer aquela sessão de fotos. E se criou esse grupo, né? E aí criou o grupo. A gente ficou mais sólido. Formatura. Foi meu aniversário. E aí criou o grupo, que tem até hoje, né? E a gente mantém essa relação. Olha quantos encontros já fizemos aí, tudo aí, depois disso. Na época foi provavelmente 2001, 2002. Meu irmão chegou com uma corneta em casa e aí ele perguntou se eu conseguia, na realidade, tipo um desafio, se eu conseguia tirar som da corneta. E aí eu, tentando me esforçando, eu consegui soprar. E ele pegou e me levou pra banda. Isso em 2001. Aí eu chegando lá, aí André, né? Deco, ele pegou e me deu trompete para eu tocar. E aí eu comecei a tocar nessa época. Quando eu cheguei já era banda, porque já tinha trompete, já tinha tuba de pisto, já era instrumento de pisto. Porém, aí chegou o clarinete na banda. Aí Deco chegou para mim e falou assim: você agora vai tocar clarinete. Só que como meu irmão tinha feito aquele desafio, eu queria tocar trompete para mostrar a ele que eu sabia tocar trompete. E Deco disse: não, você vai tocar clarinete. Aí eu comecei a tocar clarinete nessa época. Eu conheci a Guerreiros através da minha mãe, né? Eu lembro que acho que foi em 2007, 2008, quando a Guerreiros ela voltou como banda musical, se alojou no Normélio, na Escola Normélio Moura da Costa. Foi quando minha mãe fez o convite para mim e para o meu irmão para a gente conhecer, né? Ela falou: ó, tem uma banda lá, que eu já conheço a família, que é a família de Deco, né, de Sinara, Silvana. Então acho que vai ser bom para vocês. E ela levou a gente, mostrou lá a escola e como é que funcionava. E de primeiro eu não quis ir, quem foi meu irmão e mais uma amiga minha. E nesse decorrer do tempo eles começaram a ir ensaiando, aí eu digo: ó, eu vou lá para ver como é que funciona esse negócio. Aí eu fui, a banda eu acho que tinha quase 200 alunos novos. Então eu vi todo mundo com instrumento musical, tinha a parte do corpo coreográfico. Eu acabei me interessando e de lá fiquei. Meu irmão Emerson, ele veio primeiro, né? Ele me viu vindo, eu falei a ele, né, que estava na Filarmônia, coisa e tal. Ele se interessou também, sempre gostou de música.
Aí ele vinha comigo. O primeiro momento ele entrou praticamente junto comigo, meses depois. Mas ele foi o primeiro que a vir. E logo em seguida, aí passou um tempinho, né? Passou mais ou menos aproximadamente uns 10 anos aí aqui na banda. Aí depois meus outros 2 irmãos vieram já os 2 juntos, né? Danilo e Renan, que é os 2 juntos. E aí meu irmão Emerson, ele tocou trompete, ficou bastante tempo no trompete, saiu devido a trabalho, faculdade, estudo. Meu outro irmão Danilo e Renan, um tocou clarinete e o outro tocou sax tenor. Meu primo, ele já fazia parte da Filarmônica, né, da Guerreiros do Sol. E certo dia eu pedi para ele, após um desfile, né, de 7 de setembro, na tarde, ao fim do desfile, eu pedi para ele para me levar, né, no caso para me trazer para a banda. E, enfim, me ensinar um instrumento, aprender e tudo mais. Acabou que demorou 1 ano para ele me trazer, né, pelo corre-corre do dia a dia dele. E quando ele me trouxe, foi algo magnífico, né? Como eu falei, eu era ainda criança e, se tratando de música, aqui foi quando eu comecei a dar os meus primeiros passos, né? Meu primo me trouxe e no primeiro dia, eu lembro como se fosse ontem, que Deco estava na sala ensinando teoria para os novatos também, né? E eu agreguei, né? Juntei com o grupo juntamente para estar aprendendo também. Eu achei legal porque na maior parte do tempo da vida dela, ela não pôde ter esse tempo, porque a gente também tem uma família que gosta muito de música. E, assim, acho que foi o tempo que ela arranjou para querer, de uma forma ou de outra, também estar no meio da música, né? E mesmo ela com já a idade avançada em comparação ao restante dos alunos, né? Ela entrou e ela conseguiu. Ela aprendeu a ler partitura, sabe? Eu acho isso muito massa também. E mostra que a banda está aberta a todos os públicos, né? A todas as idades. Eu achei isso muito legal. Quando o Luiz participava, eu não tinha muito tempo para entender o que era, como era essa banda. Não sabia diferenciar o que era fanfarra, o que era filarmônica. Eu não sabia diferenciar, para mim era tudo igual. E eu tinha vontade, mas ficava meio me esquivando pela idade. Eu pensava que ninguém ia me aceitar lá. Não sabia que ia aceitar alguém da minha idade. Então, eu trabalhei numa escola que era também sede, servia de sede para a banda ensaiar. Eu via os ensaios, eu ficava babando, eu ficava achando tão bonito. Eu ia assistir aos desfiles do 7 de setembro, eu achava também bonito. Eu ficava olhando assim, né? Aí o que me encorajou de participar foi quando o professor foi lá na escola Altair convidar os alunos para vir. E um dos professores, que foi Cristóvão, me disse que tinha uma coroa lá também, uma senhora lá também participando. Eu disse, aí ela pode? Então, se eu posso, pode. Aí foi que eu vim, eu sabia que eu tenho uma companhia para ficar comigo no meu naipe discutindo essas coisas. Tanto que ela tocava flauta e eu escolhi flauta por causa dela, para ficar junto, não escolher outro instrumento. Eu sempre fui convidado pelo meu irmão. Sempre meu irmão ficava, vá para Guerreiro do Sol. Eu disse, não chegou o momento ainda, até porque lá tem mó. Vá para Guerreiro do Sol, e eu, não chegou o momento ainda. Até que chegou o momento que não tinha mó na Guerreiro do Sol, e eu disse, agora vai ser o momento de eu entrar na Guerreiros. E graças a Deus entrei, e a minha estreia foi tão rápido assim, que eu entrei hoje, amanhã eu já estava se apresentando. Que pena que não estava concorrendo, porque naquela época ela não concorria, né? Os periféricos não concorriam. Mas tive uma excelente nota na planilha. Inclusive os meus figurinos, quem desenhava, quem projetava, era o próprio Daniel. Então sempre tive assim uma boa relação com ele em termos de fanfarras. Eu nunca briguei com a dele, ele nunca brigou com a minha. A gente não misturava as coisas, né? E aqueles figurinos que muita gente viram na pista, quem desenhou foi o próprio Daniel. Inclusive 3 roupas da Guerreiro do Sol, quando eu fui o Moda Guerreiros, quem desenhou foi o próprio Daniel. Na verdade, não tinha muito assunto, porque cada um morava em casas separadas, né? Eu sempre morei na minha e ele morou na dele. Mas quando a gente se encontrava, era
Até hoje, né, a gente conversa sobre banda, sobre música, sobre figurino, se tocou melhor, quem foi que ganhou. Até hoje a gente tem essa convivência, né? Bom, o nome do meu irmão é Cleiton, ele toca tuba, e relação entre a irmandade, eu acho que é algo muito... É legal, porque tipo, dentro de casa a gente fica trocando ideias e passando uns respaldos do que acontece nos ensaios. Geralmente foi mais no campeonato que aconteceu algumas coisas, a gente ficava trocando ideias sobre o que a gente achava e nossas opiniões dentro de casa, falando sobre minha parte na partitura, sobre a parte dele, sobre o que ele faz, o momento que ele entra na música, o momento que eu entro, entendeu? Então a gente conversava e se comunicava muito bem em relação à música. Estou aqui para falar sobre a experiência que é eu ver minhas duas filhas no coreógrafo da Guerreiros do Sol. Isso para mim é uma coisa maravilhosa, porque é uma banda linda, elas fazem parte da dança e eu acho lindo ver minhas filhas dançando, certo? Quando elas se vestem bem para campeonato, para competições, aquelas maquiagens lindas, aquele figurino maravilhoso, eu fico encantada, fico realmente com os olhos cheios de água, porque eu acho linda aquelas apresentações. As coreografias que elas fazem é coisa, para mim, mãe, que estou vivendo essa experiência há pouco tempo, que eu nunca tive filhas envolvidas nesse tipo de eventos. Para mim, eu acho lindo. Coisa de cinemas, coreografia. E a Guerreiros do Sol é uma banda que eu conheci e simplesmente me apaixonei. E acho muito importante o projeto que essa banda tem na cidade. Acho lindo. Os jovens que fazem parte, a dedicação dos jovens, a dedicação da diretoria, de todo o corpo da banda, certo? Com o cuidado com os adolescentes, quando tem viagens, quando tem apresentações, o jeito de tomar conta. Então, para mim, eu fico em paz, porque é um projeto sério, é uma banda séria e maravilhosa. Só tenho coisas boas para dizer da Guerreiros, e que Deus permaneça, que Deus ajude elas se manterem por muito tempo nessa banda. Tocar nessa guerreiro foi a coisa que eu mais quis. E poder me orgulhar. Eu toco na guerreiro porque sei que é meu lugar. Eu só quero ser feliz. Tocar nessa guerreiro foi a coisa que eu mais quis. E poder me orgulhar. Eu toco na guerreiro porque sei que é meu lugar. Eu tava lá em casa sem saber o que fazer. Me chamaram pra guerreiro pra tocar não sei o que. Cheguei lá no ensaio, me chamaram, foi de burro. Gostei dessa galera que eu tinha o meu orgulho. Passaram mais um dia, comecei a ensaiar. Gostei dessa galera que já sabia marchar. Passaram alguns meses, eu fui para o Sinfantã. Foi lá que eu percebi que eu já tinha fã. Eu só quero ser feliz. Tocar nessa guerreiro foi a coisa que eu mais quis. E poder me orgulhar. Eu toco na guerreiro porque sei que é meu lugar. Eu só quero ser feliz. Tchau pra você.